atire a primeira pedra aquele que nunca zoou ou foi zoado por ter alguma estética diferente do considerado normal pela maioria. Dentre tantos apelidos maldosos criados para brincar com o aspecto físico das pessoas, o gordinho é definitivamente um dos mais utilizados. A prática de apelidar utilizando termos vexatórios é chamada de bullying e acontece em escolas, no ambiente de trabalho, de lazer e até mesmo no mundo virtual. Algumas vezes, a brincadeira de apelidar passa dos limites e acaba resultando em tragédias. Criada em 12 de maio de 2012, a Lei nº 4.837 tornou-se uma proteção às vítimas e uma forma de retrair a ação de quem pratica o bullying. Uma pesquisa da Unifesp revela que as meninas são alvos mais frequentes. 13,8% delas já sofreram bullying, contra 12,1% dos meninos. Fomos às ruas para saber se alguém já praticou ou foi vítima de bullying. Confira agora. Você já sofreu bullying? Não, na verdade não. Eu era quem mais sim, brincava, zoava as pessoas. Você já sofreu bullying? Pra dizer a verdade, já. E foi assim, foi um problema. Eu estava na época do colégio, sexta série, mais ou menos. E isso resultou da minha mãe ter que conversar na diretoria. A pessoa que aconteceu isso, ela ficou separada de mim. Ela não podia falar comigo, assim como eu não podia falar com ela, porque foi ameaçado, inclusive, fazer um BO. Mas, graças a Deus, não ocorreu nada grave. Não tive que parar de ir no colégio. Mas, infelizmente, isso já aconteceu comigo. Você já sofreu bullying? Não. Praticar? Não, eu praticava, mas tipo, todo mundo se zoando e tal, tudo de brincadeira, nada muito sério. E você sabe se isso acarretou alguma consequência para as pessoas que eram zoadas? Não, nunca fiz ninguém sofrer, nada disso. Era todo mundo brincando, nada muito sério. A Quebrando o Salto vai entrevistar agora a psicóloga Karina Garcia Molo para abordarmos melhor o tema. Como que a idealização dos padrões de beleza que a mídia impõe contribuem para a prática do bullying? Olha, existe um ideal de família, um ideal de infância, um ideal de mulher. Esse modo de ser hegemônico é imposto pela sociedade aos indivíduos, que a eles se submetem indiretamente e muitas vezes contra a sua vontade. Por exemplo, quando somos crianças, os nossos grupos de pertencimento, a nossa família, trazem um universo comum de valores que a gente assume como os nossos. Okay? Isso vai constituindo a nossa individualidade. No entanto, quando a gente participa de outros grupos sociais, que são grupos de referência, muitas vezes entram em choque os valores. E esses outros modos de pensar ajudam a gente a construir a nossa individualidade. No entanto, a forma hegemônica de pensar o indivíduo, a beleza, a mulher, etc., é imposto aos indivíduos. E isso produz sofrimento psíquico. Como cada um lida com isso é diferente. No entanto, por exemplo, o machismo, o ideal de família, o ideal de infância, branca, loira, de olho azul, o ideal de mulher, magra, Barbie, etc., é imposto às mulheres, que muitas vezes se cortam, recortam, fazem inúmeros exercícios físicos e psíquicos para atender um padrão e muitas vezes sem se perceber o quanto está sofrendo para isso. E as consequências dessa prática, quais são? Podem ser físicas e psíquicas. Físicas no sentido de excesso de exercícios, etc., etc., de um cotidiano extremamente submetido a essa realidade, quanto físico, quanto cirúrgico. Por exemplo, fazer cortes e recortes no corpo para atender um padrão de beleza, ou negar-se a essa condição, que muitas vezes é hegemônica, e os indivíduos sofrem consequências disso. Por isso, bullying. O bullying, na verdade, é uma palavra norte-americana, é um conceito norte-americano. O que é que as pessoas sofrem? Preconceitos, estereótipos, por não atender o padrão ideal. Por exemplo, se usa óculos, se é gordinho, se usa uma roupa fora do comum, na verdade, ela sofre uma pressão social do grupo do qual ele faz parte e dos grupos mais amplos da sociedade. A gente está vendo que as mulheres são as mais afetadas pelo bullying, tanto nas escolas, na sua própria casa, nas ruas e virtualmente. A gente quer saber, Karina, como que faz para amenizar isso?
Uma outra questão é que as instituições sociais, como a escola, a comunidade, a igreja, enfim, a família, que é mais difícil, discutir sobre essas questões. Por exemplo, criar espaços de sociabilidade, por exemplo, lugares de esporte, de praça, onde possa conviver a diferença. Né? A gente não fala do negro. Por quê? Dá para imaginar. Porque no padrão Globo de beleza só aparece o branco, loiro, magro, etc., de classe alta. Nem classe média. Padrão novela das 9 ou padrão malhação. Isso não representa a sociedade. Mas isso é imposto aos indivíduos. E como é que a gente lida com isso individualmente? Ou resistindo, se a gente tem um nível de conhecimento, né? Ou sofrendo, literalmente, nos retalhando, ou quietos. São violências simbólicas. A Quebrando o Salto agradece pela presença da psicóloga Karina Garcia Molo e a gente se vê na próxima. Esse foi mais um Quebrando o Salto com Bárbara Silva E Jamile Ferraz.